Aquele mega assalto ao prédio de alto padrão em pleno centro de Ribeirão Preto, gente, não representou apenas um prejuízo financeiro às vítimas. A maneira como a quadrilha conseguiu se infiltrar no residencial trouxe dúvidas para todos aqueles que buscam condomínios como garantia de segurança para viver. Uma ação digna de cinema que envolveu dezenas de pessoas num esquema criminoso desafiando a ordem da segurança pública e também privada. Mais do que o valor estimado de pelo menos 4 milhões de reais, o bando conseguiu acertar em cheio na sensação de segurança de milhares de famílias. Condomínios verticais e horizontais têm sido uma escolha cada vez mais frequente daqueles que buscam ficar menos expostos. Para aumentar o rigor da proteção, de norte a sul em Ribeirão Preto, muito se investe em dispositivos de vigilância e controle total do acesso de pessoas. O Edmilson cuida desse trabalho num residencial na zona leste da cidade. Hoje, a gente tem vários processos que faz a especulação, vê a ficha, tanto de um novo inquilino, tanto de um novo proprietário. Tá? Então, às vezes, está regulamentado, está tudo certo, mas tem muitos meios que o pessoal usa hoje, documentação falsa, de má fé, que acaba prontificando e deixando regular a situação dele dentro do condomínio. Mas bastou um elemento humano para que toda a quadrilha conseguisse acesso ao prédio de alto padrão em pleno centro da cidade. Júlia Moretti, foragida até o momento. É ela quem aluga um apartamento no residencial pagando caução de R$12 mil. Se as tecnologias inovam, fazendo mudar padrões e costumes de vida, também os criminosos sabem se adaptar. Travas, identificação inteligente, sistemas de monitoramento, ferramentas de proteção. Nem todas essas alternativas juntas podem garantir tranquilidade se o invasor conseguir agir de dentro para fora, podendo evitar bater de frente com o aparato de segurança. O criminoso, no caso, estando dentro instalado do condomínio, se torna muito mais difícil para a gente evitar. Então, isso no dia a dia, como vizinhos, moradores, o ronda, porteiro, consegue estar captando algum tipo de comportamento estranho, passar para a direção do condomínio para que a gente possa tomar algum tipo de providência. Essa ocorrência de Ribeirão Preto, ela é profundamente lamentável, porque não era para ter acontecido. Quem alugou esse imóvel deixou passar um documento falso. Um corretor de imóveis não pode deixar que isso aconteça. O cliente está pagando para ter a segurança do atendimento, a certeza de que é um profissional que sabe lidar com essas situações. E o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis está preocupado com o precedente que esse mega assalto de Ribeirão Preto pode ter aberto. O presidente da entidade considera que houve muita facilidade para que o bando alugasse um apartamento dentro do prédio utilizando documentação falsa. A lei diz o seguinte, o corretor tem que conhecer o seu cliente. E conhecer o cliente significa ter os dados, documentos, CPF, RG, endereço, filiação e tirar as informações dessa pessoa. Não é chegar e atendendo como era até pouco tempo atrás. O corretor iria de maneira informal. José Augusto afirma que é necessário investigar a conduta dos profissionais que realizaram o aluguel do imóvel. É evidente que vai caber ao Poder Judiciário depois levantar e verificar quem tem responsabilidade e quem não tem. Mas um profissional desse, num processo ético-disciplinar do CRES, eu te digo que, muito provavelmente, ele receberia uma punição administrativa e também seria denunciado ao Ministério Público. É importante que os corretores que assistam isso saibam da responsabilidade que tem. Muita gente vem para o mercado imobiliário com o único objetivo de ganhar os honorários. E se foi por meio de uma estratégia bem elaborada que os criminosos conseguiram realizar o arrastão dentro do condomínio, quem trabalha com segurança patrimonial aponta que é o fator humano que muitas vezes garante o sucesso do trabalho de proteção. Um exemplo, a gente aqui no condomínio tem uma parte de equipe de segurança terceirizada que faz a ronda de 1 em 1 hora. Muitas dessas vezes aí ele passa, analisa, vê se tem algo estranho, às vezes tem algum tipo de mudança fora do horário. Então tudo isso influencia para que a gente possa evitar esse tipo de situação. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.
A imobiliária informou que o contrato de locação do imóvel usado no crime não é assinado por eles e que foi feita apenas a entrega das chaves a pedido do proprietário do imóvel e que hoje nenhuma locação feita pela imobiliária utiliza cheque calção. Informaram ainda que quem fez a locação foi um profissional autônomo sob autorização do próprio proprietário do imóvel. Dr. Luiz Felipe Arcângelo, advogado, especialista nessa área de locação, fala conosco então a partir de agora. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. O presidente do Cresce São Paulo fez um alerta importante, grave, sobre a responsabilidade de quem realizou o aluguel desse apartamento que serviu então para essa quadrilha. Como isso é considerado dentro da investigação do assalto milionário na análise do senhor? Doutor, ótima tarde, muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, ótima tarde. Veja, é importante que a gente entenda inicialmente que a imobiliária ela responde de forma cível, tá? E de forma objetiva. O que é isso? Junto ao locador, aquele proprietário daquele imóvel. E como se daria isso? Ela responde independente de culpa pelos defeitos ali relativos à sua prestação de serviços. Então, a imobiliária, para que a gente possa ter um entendimento sobre isso, ela tem uma série de procedimentos que ela deve realizar ali quando dá análise de um candidato de locação. E entre esses procedimentos, que ela tem que ter o mínimo de zelo, o mínimo de cautela ali, né? É validar os documentos daquele locatário, a análise cadastral, verificar se aquele locatário já tem protestos, processos cíveis, processos criminais, mas aqui o que nos interessa, aqui nessa nossa pauta, é a validação dos documentos. Então, quando ela validou aqueles documentos, será que havia indícios que logicamente havia ali uma falsificação de um documento? Então, com relação a isso, com toda essa documentação que em tese deveria ter sido realizado esse dossiê, quer seja um dossiê físico ou virtual por parte da imobiliária, sem dúvida ajudaria na investigação por parte da polícia, sabendo que houve ali uma falsificação de um documento. Claro. Agora, doutor Luiz Felipe, com todas essas informações, ainda tem a polêmica sobre a caução que foi usada para garantir esse aluguel. A imobiliária já se ausentou dessa responsabilidade, agora fica a pergunta quem teria recebido esse dinheiro. A caução, veja, a caução é uma das garantias ali da lei do inquilinato, que o locador pode exigir do locatário, né? Então, aquela caução em espécie. A lei, ela fala num depósito em uma poupança, vinculado ao locador e ao locatário, para que no término daquele contrato de locação, esse dinheiro seja devolvido ao locatário se ele não deixar débitos. Nesse caso, especificamente, aí, parece que não houve, né, a abertura dessa conta, né, e na prática pouco se faz o que é correto e o que manda ali a lei do inquilinato. Então, sem dúvida, né, se fosse o procedimento tivesse feito ali da forma correta, de alguma forma identificaria ali a pessoa que faria a transferência daquele valor para a abertura dessa conta aí, essa conta dessa caução em espécie que foi utilizada aí por esses falsificadores, esses golpistas bandidos aí. Doutor Luiz Felipe Arcângelo, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima oportunidade, viu, doutor? Imagina, fico sempre à disposição. Agradeço, doutor. Grande abraço.